apareceram mais 3 pessoas. Fizeram um ritual de excomunhão comigo. Essa moça foi parar num ritual de excomunhão da Igreja Católica sem ter a menor ideia de que isso ia acontecer. Gente, o relato de hoje tá incrível. Então, para tudo que você tá fazendo, já senta aí, pega o seu cafezinho, o seu chá, seu suco e vem comigo assistir esse relato que eu tenho certeza que você vai amar. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Essa daqui é a Kim Zucatelli, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo. Não vou dar nenhum spoiler porque a história dela é muito boa, então bora pro vídeo. O dia que eu fui excomungada da Igreja Católica Apostólica Romana, lá na Alemanha, e foi um dos meus maiores traumas de vida. Como vocês podem ver, eu sou devota da Nossa Senhora, eu cresci na Igreja Católica e foi muito triste ter sido excomungada. Eu lembro que eu estudava isso na escola, as pessoas que foram excomungadas da igreja na história por heresias, e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, eu não sabia nem que isso existia. Bom, tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Quando eu fui morar na Alemanha, eu tinha me formado como dentista e fui tentar começar o meu processo de revalidação de diploma lá. E eu fazia 2 coisas na Alemanha, tá? Eu fui pra lá numa agência de modelos, porque nessa época eu era modelo, e também comecei o processo de estudos para revalidar o meu diploma de odontologia. Quando você muda para a Alemanha, aí você começa aqueles primeiros documentos para ter o visto para ficar lá no país. Eu fiz o meu visto, fiz minha inscrição no Bürgerbüro, que é tipo a prefeitura da cidade que você escolhe morar. E, nossa, eu tava tão feliz quando saíram todas as minhas autorizações que eu poderia morar, trabalhar, fazer tudo. Fui lá fazer a minha bendita da minha inscrição e eu lembro que eu preenchi um questionário gigantesco sobre mim quando eu me inscrevi. Tipo, meio que fiz minha inscrição na Alemanha, né? E dentro desse questionário perguntava qual era a minha religião. E eu respondi que eu era católica. Então, eu não sabia o tamanho do peso disso lá na Alemanha. Eu me inscrevi no país como uma pessoa católica. Só que nessa época, eu fui pra lá, eu estava estudando. Eu era estudante, eu trabalhava como modelo, mas existe uma renda mínima para você pagar algumas taxas e impostos. E eu acabava que anualmente nunca tinha passado essa renda mínima. Eu estava como estudante, basicamente, eu estudava a maior parte do tempo. E assim vivi. Depois de um tempo que eu estava na Alemanha, eu acabei sendo pedida em casamento e casei. E eu casei, porque na Alemanha, quando você casa, automaticamente você tá no regime de comunhão de bens. E eu casei nesse regime, né? Muito vida louca. E depois de uns meses de casado, o meu então marido percebeu que ele tava tendo um desconto na folha dele de salário de 10%. Sim, meus amigos, ele tava tendo 10% de desconto do salário dele, porque eu falei que eu era católica. Pasmem, na Alemanha, se você fala que você tem uma religião, você vai ter o dízimo descontado na sua folha de pagamento. Lá não existe isso de você escolher opcional. Eles tiram do seu banco o seu dinheiro para dar para a igreja. Gente, 10% é muita coisa. Obviamente, né, o meu então marido na época veio um dia me mostrar que ele tava tendo 10% de desconto do salário dele, porque eu tinha dito que eu era católica e agora que a gente era casado, como a minha renda ultrapassou, porque quando a gente casou vira uma coisa só os dois, passaram a descontar o dízimo da conta dele. E assim, ele não era católico, então ele me sugeriu que eu fosse lá tirar o meu registro de que eu era católica. Obviamente, né, como é que eu sou brasileira, gente, a cultura é uma coisa que pesa muito. Eu não dou tanto valor pra um papel que eu falo pro governo se eu sou católica ou se eu sou não sei o quê. Até porque eu sempre fui católica, mas eu ia em tudo quanto era tipo de religião. Se a banda era boa, eu tava na igreja, né? Então já fui na evangélica, em tudo. Eu não dei tanto valor. Quando ele me falou que tava descontando do salário dele, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, nossa, como que eu reverto? Ele, não, você tem que ir lá e falar que você não é mais católica. Aí eu, não, beleza, vou lá então e falo. Porque, assim, a minha relação com Deus, com a minha religião, eu não consigo entender que passa pelo Estado, assim. Pra mim já é muita interferência do homem,
não respeitava isso. Então, apesar de eu ser super católica, pra mim foi zero constrangedor virar e ir lá no me desinscrever do catolicismo lá na Alemanha, entendeu? Eu pensei isso. Beleza, fui lá, peguei minhas coisinhas, marquei uma reunião pro dia que eu ia ter que marcar uma reunião. E aí eu cheguei lá, fui me desinscrever, eu só queria anunciar que eu estava saindo da igreja. Mal sabia eu que eu ia passar um ritual de excomunhão. Vocês acreditam nisso, gente? Pois bem, cheguei lá, fui lá, oi senhora, vim aqui dizer que eu não sou mais católica, pode tirar aí da minha inscrição da prefeitura que eu sou católica. Gente, apareceram mais 3 pessoas, fizeram um ritual de excomunhão comigo. Vocês acreditam nisso? Pois bem, apareceu mais um cara lá, apareceu uma mulher, eu falei com uma mulher, me mandaram para uma salinha. Aí nessa salinha chegou mais uma mulher com uma maquininha de cartão e mais um cara. Sentaram essa galera lá comigo e começaram a falar tudo sobre a Igreja Católica, se eu realmente estava saindo da igreja, se eu não acreditava mais. Gente, foi pesado, foi pesado. Porque eles me sentaram nessa sala e começaram a perguntar, você não acredita mais em Jesus? Você renega a Deus? Foi tipo assim, eu que sou católica, foi bem pesado. E aí me deram a notícia que eu seria excomungada da igreja. Gente, excomungada, foi pesado. Daí eu comecei a ficar um pouco tensa, né? Eu falei assim, como assim excomungada? Não, você vai ser excomungada, se você não é mais católica, a gente vai cancelar todas as suas coisas, você está sendo excomungada. E você ainda tem que pagar 100 euros. Eu paguei 100 euros ainda nessa brincadeira. Dinheiro ou cartão? Maquininha pra mim. Daí o cara pegou, começou a ler um documento lá de 3 folhas, falando sobre a minha excomunhão, lendo algo, eu tinha que assinar, sabe? Falando que eu não acreditava mais em Jesus, que não sei o que, pipipi, popopó. E, bom, eu tinha ido lá. Quando ele começou a ler, foi muito tenso pra mim, né? Porque eu sou super católica. Tipo assim, eu tive que assinar um papel falando que eu tava negando Jesus, que eu não acreditava mais em Jesus. Eu pensei em recuar, gente, foi tenso. Só que eu fiquei mentalizando que, tipo assim, cara, isso aqui não tem nada. Isso aqui é um folclore do homem, não tem nada a ver com a minha relação com Deus. Enfim, foi difícil, mas leram tudo pra mim. Eu assinei o papel, paguei ainda 100 euros no cartão e foi assim que eu fui excomungada da igreja lá. Mas eu não me considero excomungada. Qual o poder que o pessoal lá tem? De todo modo, por via das dúvidas, voltei pro Brasil e reforcei o meu batismo, então tá tudo certo. Agora vamos combinar, né? Não é à toa que na Europa as pessoas são tão descrentes. Muita gente se considera ateia. Poucas pessoas hoje em dia na Europa se consideram evangélicas, cristãs, católicas. Porque eu lembro que isso era... Porque é muito ridículo, fica tão na cara que não é mais uma coisa espiritual. Eu não gosto de misturar o espiritual com o material. E a partir do momento que num país você se inscreve e eles descontam o dinheiro da sua folha de pagamento, já fica muito misturado o material com o espiritual. Eu acho que não combina. Por exemplo, esses movimentos que tem aqui no Brasil, que inclusive eu assisto muitas pregações de vários pastores que acho brilhantes, mas assim, eles começam a ficar muito megalomaníacos com essa coisa material, pastores com relógios caríssimos, não sei o quê. E eu não gosto de misturar o espiritual com o material. Eu acho que perde-se muito a credibilidade, né? Eu acho que o mundo espiritual é algo que deve ser preservado e deve ter o devido lugar, assim. A gente já tá num mundo muito materialista, então eu não gosto quando líderes espirituais ou quando a espiritualidade fica corrompida por essa materialidade. Então, eu entendo que isso deva desanimar muitas pessoas na Alemanha e na Europa de um modo geral, né? Sinceramente, eu também acho que o Estado ele não deve interferir na relação do homem com a igreja, principalmente as questões envolvendo o dinheiro. Ainda que ela tá num país sério, né? Se fosse o nosso... Mas e você, o que você acha dessa diferença cultural? No ritual que foi feito ali de excomunhão, você cederia ou seguiria em frente como ela fez? Na minha opinião, não tem homem, não tem Estado, não tem igreja que tenha régua que meça a minha relação com Deus.
Mas eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você faria, se você já sabia dessa diferença cultural e o que você faria no lugar dela. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de apertar o sininho de notificações e eu te vejo no próximo vídeo.